Para 7h30, conosco Diego Amorim. Alô, Diego. Olá, Heródoto, bom dia, boa semana a você e ao nosso ouvinte. Você gosta de um vinhozinho do Porto? Adoro, Heródoto. Então vou pedir pro presidente Lula trazer uma garrafinha para você, porque ele tá lá no Porto hoje. Verdade, mas tem muita gente que vai sempre ali, viu? Ali tem ministro do Supremo, tem ministro de Estado, presidente de Câmara Legislativa, qualquer coisa. Eu vou ver coisa. Muito bom, Heródoto. Vamos falar hoje sobre as declarações do Lula sobre a guerra na Ucrânia. São muitas declarações já que estão se acumulando sobre esse assunto. O Lula chegou a dizer que os Estados Unidos e a União Europeia contribuem para a continuidade da guerra. Chegou a sugerir que a Ucrânia abrisse mão da disputa de seus territórios que foram invadidos pelos russos, como a região da Crimeia. Mas lá em Lisboa, agora, ele nos últimos dias baixou um pouco o tom em relação a isso, disse que nunca igualou a Rússia e a Ucrânia, disse que a Ucrânia é a grande vítima da guerra, o que é óbvio. E isso vem depois de cobranças dos Estados Unidos e da União Europeia e do próprio Portugal, que fizeram ali declarações, movimentos nos bastidores para que Lula se reposicionasse em razão dessa situação. Na política é assim, Heródoto e ouvintes, isso não é uma exclusividade do Lula. Você fala o que você quer, você mede a reação, a temperatura e depois, se for o caso, você volta atrás, você recua, você muda, diz que nunca disse aquilo que disse, ou então diz que foi mal interpretado e aí tenta tocar o barco. Em Portugal, nessa viagem à Europa, o Lula disse o seguinte, que não tem lado, que está na terceira via, que é o da construção da paz. Disse que todos acham que a Rússia errou, já dissemos isso, segundo ele, e que infelizmente a guerra começou, agora é preciso encontrar as pessoas dispostas a se sentar para discutir a paz. É isso que estou tentando fazer, disse o Lula. Diz que a guerra não está fazendo bem a ninguém, o que é óbvio, que o mundo todo está sendo prejudicado, inclusive o Brasil, que compra fertilizantes da Rússia. Aí ele acusa um pouquinho um pouquinho dos argumentos e das justificativas de por que ele fez esses movimentos nos últimos dias. É uma questão também econômica. O doutor em Direito do Estado e mestre em Direito Político e Econômico, Renato Ribeiro de Almeida, fez uma análise para o nosso ouvinte da Nova Brasil sobre essas declarações do Lula. Ele lembrou, por exemplo, que se não vem dinheiro dos Estados Unidos, vai procurar o Brasil dinheiro em outros lugares. O Biden não tem olhado muito para a América Latina, no entender desse especialista, e ele diz, inclusive, que o alinhamento com os Estados Unidos não deve ser uma coisa automática. Lembrou que a China é o principal parceiro comercial do Brasil, lembrou que nós vivemos uma Guerra Fria hoje 2.0 com China e Estados Unidos e uma disputa econômica, e disse, inclusive, que essas declarações do Lula trouxeram para o Brasil um certo protagonismo ao comentar a guerra na Ucrânia. Vamos ouvir um pouquinho do que disse o Renato Ribeiro de Almeida, por gentileza. E é interessante, dentro dessa fala do presidente Lula, porque ela é uma fala realista. Ele não disse com essas palavras, mas a verdade é que não é possível se vencer pela forma convencional de guerra a Rússia. Por quê? A Ucrânia, por mais que se esforce, não vencerá a Rússia. Não há uma possibilidade de se vencer a Rússia, porque a Rússia é uma das grandes potências nucleares. Então bastaria que a Rússia resolvesse utilizar o seu artefato nuclear, que com certeza botaria fim à guerra em questão de minutos. E isso seria extremamente trágico para toda a população, não só da Ucrânia, quanto para a população mundial, porque tudo que o mundo não precisa é de uma guerra nuclear, que pode inclusive acabar com a própria existência da humanidade. Então, se há um player numa guerra que é impossível de ser vencido, o melhor que se faça é que se negocie. E é melhor que seja um acordo ruim do que a perpetuação de uma guerra que pode, volto a dizer, a chegar a consequências nucleares. Porque quanto mais a Europa e os Estados Unidos oferecerem armas, oferecerem armamento e treinamento para as tropas ucranianas, mais os ucranianos vão sofrer as consequências dessa guerra, mais ucranianos vão morrer e maior é a possibilidade da Rússia se valer do seu arsenal nuclear para botar fim a essa guerra.
Tá aí. Esses são os argumentos do Renato Ribeiro de Almeida, doutor em Direito do Estado e mestre em Direito Político e Econômico. Agora, Heródoto, é muito difícil você convencer até mesmo aliados do governo Lula desse raciocínio. O chanceler russo, Sergei Lavrov, veio ao Brasil nos últimos dias, nós noticiamos aqui no Jornal da Nova Brasil, deu declarações sobre essa postura do Brasil, e aí nem políticos de partidos da base do governo, insisto, como o Roberto Freire, que é presidente do Cidadania, estão gostando muito dessa história não, viu? O Freire divulgou uma nota dizendo que é inadmissível que o presidente Lula tenha sugerido, sinalizado que Brasil e Rússia têm visões similares sobre a guerra de agressão contra a Ucrânia desencadeada pelo líder autocrata russo Vladimir Putin, disse o Freire. Ele também disse que a posição brasileira por um cessar-fogo e pela retirada imediata das tropas russas dos territórios ucranianos ocupados deveria ter sido afirmada com veemência. E o Brasil não pode ser aliado objetivo dos crimes de guerra e das seguidas violações aos direitos humanos perpetrados pela Rússia. O Roberto Freire, nessa mesma nota, presidente do Cidadania, completou dizendo que as relações comerciais, entre Brasil e Rússia não podem servir de justificativa para um vexaminoso alinhamento automático evidenciado pela fala do chanceler russo que esteve aqui nos últimos dias, cujo teor deveria envergonhar a nossa diplomacia. Essa é a opinião do presidente do Cidadania, Roberto Freire, a gente trazendo aqui várias opiniões, Heródoto, para o nosso ouvinte formar a sua própria opinião, como você costuma sempre dizer. Ok, estamos aí. Diego, até mais então. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã.